Pessoal, tudo beleza? Bomba, bomba, bomba. Agora, oficialmente, a gente tem a sinalização de uma divergência entre o STF e o STJ. Julgado fresquinho, quentinho, porque foi definida essa temática anteontem, hoje é quinta-feira, dia 4, o julgamento foi concluído na terça-feira, dia 2 de abril, e eu já vou trazer todas as novidades aqui para os senhores e para as senhoras desse importantíssimo julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que rompe com os paradigmas existentes há pelo menos 2 anos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, incluindo aí a terceira sessão daquela corte. Antes de mais nada, deixa eu te pedir para deixar um joinha. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Sou o professor Pedro Coelho e através desse canal a gente traz tudo o que mais importante há em termos de atualizações, novidades e aprofundamentos relativos às ciências criminais. Direito penal, processo penal, legislação extravagante, lei de execução penal, criminologia, enfim, absolutamente tudo. Sem mais delongas, vamos embora, deixa o joinha e vamos tratar dessa temática muito importante, porque como eu disse, na última terça-feira, 2 de abril, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do agravo regimental na reclamação 61944 e todos os ministros da primeira turma seguiram o voto do relator, ministro Cristiano Zanin, e concluiu fundamentalmente de maneira diversa do STJ, relativa à possibilidade do Ministério Público ou das autoridades policiais, delegados e delegadas de polícia, solicitarem junto ao COAF o compartilhamento, doutores e doutoras, dos RIFs, relatórios de inteligência financeira. Pedro, não entendi muito bem, isso, claro, sem autorização judicial prévia. Não entendi muito bem, então fica aqui que eu vou fazer um rápido retrospecto e aí a gente volta definitivamente a assimilar o teor da decisão. Vocês vão se lembrar, talvez, lá atrás, que depois de muito tempo, finalmente o Supremo Tribunal Federal, em 2016, iniciozinho de 2016, firmou posição pelo órgão plenário pela constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Esse dispositivo ele previa a possibilidade dos agentes fiscais fazendários terem acesso a documentos protegidos pelo sigilo bancário de posse das instituições financeiras. Para isso, claro, é preciso ter efetivamente a imprescindibilidade da medida daquele acesso. Ademais, precisa que estejamos diante de um formal procedimento administrativo e se identifique motivadamente a autoridade interessada ou que aponte a necessidade de acesso a esse conteúdo. Cumprindo essas diretrizes, é possível sim. Mas, Pedro, esse acesso dessas autoridades fiscais fazendárias, agentes, por exemplo, fiscais da Receita Federal, eles vão exigir prévia ordem judicial? A resposta é negativa. É exatamente isso que o artigo 6º da Lei Complementar aponta. Mas se não vai haver necessidade de prévia ordem judicial, Pedro, estaríamos nós diante de uma hipótese de quebra de sigilo bancário sem ordem judicial? Não. Na verdade, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal a tese firmada, trazida à baila pelo ministro Dias Toffoli, de que, na verdade, estaríamos diante não de uma quebra de sigilo, mas sim de uma transferência ou remessa de sigilo. Isso porque esses fiscais da Receita que tiverem eventualmente acesso a essas informações, esses documentos, esses dados sigilosos, eles têm a obrigação de manter esse sigilo, beleza? Tranquilo? Maravilha. Pouco tempo depois, na verdade, mais ou menos 3 anos depois, em 2019, o Supremo deu um outro passo extremamente importante. Aqui, ao fixar o tema em repercussão geral, o tema 990. E, entre outras coisas, o STF, nesse julgamento do tema 990, guarda esse tema porque ele vai ser importante, admitiu como constitucional o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais para fins de investigação criminal da integralidade de dados bancários e fiscais do contribuinte obtido pela Receita Federal e pelo COAF, sem necessidade de prévia autorização judicial.
No entanto, o contexto no qual o Supremo deliberou foi justamente na seguinte situação. Imagine que um determinado agente da Receita Federal, ele está cumprindo o seu mistério, fazendo aí as auditorias e abrir um procedimento administrativo fiscal em relação a um determinado contribuinte. Era caso de diligenciar e acessar informações bancárias. A gente já viu, o STF tinha dito que isso era constitucional sem prévia ordem judicial. Ele tem acesso a esses dados bancários sigilosos, transferência de sigilo. Só que ele percebe indícios da prática delitiva, por exemplo, de um crime tributário, de um crime previdenciário, enfim, um crime tributário de matriz material. E aí, nesse caso, surge um mandamento, uma determinação legal de expedir representação fiscal para fins penais. Basicamente, é uma comunicação amealhando e reunindo todos os indícios e lastreando-se na íntegra do PAF, do procedimento administrativo fiscal, remetendo para o Ministério Público dizendo, olha, MP, no curso do meu labor, eu identifiquei indícios da prática de autoria. Não sei porque eu não estou investigando, faça disso o que você entender mais efetivo. Esse é um mandamento, isso é um comando legal. Maravilha. Expediu essa representação penal para fins fiscais, ou melhor, fiscal para fins penais. Ele vai encaminhar em anexo a íntegra do procedimento administrativo fiscal do PAF. A grande dúvida é, nesses casos em que no comando do PAF ele teve acesso a dados sigilosos, ele deve encaminhar como anexo esses dados sigilosos ou esse acesso restaria condicionado à prévia ordem judicial. E o STF aqui disse que nessas circunstâncias pode sim encaminhar em anexo os dados protegidos pelo sigilo sem prévia ordem judicial. Mais uma vez, estaríamos aqui diante de uma transferência ou remessa de sigilo e não de quebra de sigilo. Isso é extremamente importante. Bacana? Compreendido isso, vamos voltar aqui ao caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal anteontem. Ele tem origem lá no estado do Pará. E aconteceu de ser levado à baila a sexta turma, uma situação na qual a autoridade policial, um delegado da Polícia Federal, solicitou ao COAF, só um detalhe, aquele tema 990 não se restringia à Receita Federal, a gente destacou muito claro que também ao COAF na produção aqui dos relatórios de inteligência financeira. Maravilha. E aí, nesse caso lá do Pará, eu vou até dizer aqui o número, é o RHC 147707 da sexta turma, ele analisou a seguinte situação. Um delegado da Polícia Federal, ele solicitou diretamente ao COAF a remessa, o encaminhamento dos RIFs de relatórios de inteligência financeira expedidos pelo órgão para a polícia no curso de uma investigação criminal. E o COAF assim encaminhou. O caso chegou até o STJ nessa situação da sexta turma e esse julgamento se deu em 2023. Nesse julgamento de 2023, houve referência a um outro precedente na mesma linha e no mesmo raciocínio de 2022. Aqui eu já me refiro ao RHC 83233, lá da terceira sessão do STJ, e em ambas as situações, o que é que o STJ disse? Bom, o Supremo Tribunal Federal, ao admitir o tema 990, disse que se os agentes do COAF ou os agentes efetivamente da Receita Fiscal, da Fazenda Fiscal Administrativa perceberem o indicativo, indícios de prática delitiva, vão comunicar os órgãos da persecução penal, lastreando aqui também com base nos dados sigilosos. Então a atuação aqui dos fiscais ou do COAF encaminhando essas informações para os órgãos da persecução. Mas disse o STJ pela terceira sessão e aqui novamente na sexta turma que o vetor inverso não foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não pode o MP e o delegado de polícia, as autoridades policiais, buscarem, requisitarem informações sigilosas para lastrear a sua já conduzida investigação criminal, a sua persecução penal. Se desejar, no curso de uma persecução penal, acessar a essas informações sigilosas, restará imprescindível aqui a ordem judicial prévia preliminar.
Essa, como a gente já viu, era a posição e é ainda hoje a posição do STJ na terceira sessão, que reúne quinta e sexta turma, e especificamente na sexta turma. Esse precedente aqui da sexta turma, que foi, como eu disse, no RHC 147707 lá do Pará, é que ensejou o ajuizamento da reclamação que deu origem aqui a esse precedente. A reclamação, como eu disse, 61944. O ministro Zanin já tinha, em novembro do ano passado, decidido monocraticamente e fora atacada aqui essa decisão nesse agravo que foi julgado na data de ontem. E o que é que, na data de anteontem. E o que é que estava aqui sendo debatido? O Ministério Público do Estado do Pará, ele afirmou que o compartilhamento de dados não foi materializado por requisição. Houve uma solicitação através do sistema eletrônico de intercâmbio dos órgãos persecutórios com o COAF. E, nesse caso, houve identificação da pessoa jurídica devidamente investigada, a análise se limitou aqui ao período indicado pela autoridade policial e, basicamente, nesse contexto, estaria em estrita conformidade com as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive expedidas no tema de repetitivo, aliás, no tema de repercussão geral 990. E o caso foi levado, como a gente viu, ao colegiado da primeira turma, que a unanimidade seguiu as diretrizes firmadas pelo ministro relator Cristiano Zanin, admitindo a possibilidade, a legitimidade e a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais bancários aos órgãos de investigação, tanto polícia como Ministério Público, por solicitação deste ou forma espontânea, ou seja, tanto daquela forma de comunicação espontânea que se dá nas perspectivas da representação fiscal para fins penais, ou quando surgirem indicativos, indícios de delito, é possível esse comando autônomo espontâneo dessas instituições aqui, ou de outra sorte, por solicitação dos órgãos persecutórios. Ainda, doutores e doutoras, que não haja prévia ordem judicial. Foi exatamente isso que o ministro Zanin apontou, dizendo que é possível o compartilhamento, seja por solicitação, quer seja por espontaneidade do COAF. Então, é possível que o COAF compartilhe os RIFs, relatórios de inteligência financeira, com os órgãos persecutórios, tomando o cuidado de efetivamente direcionar, apontar quais são os indicativos. Se houver solicitação, é preciso delimitar o que é que se está querendo investigar, qual é o período, qual é a pessoa, qual é a existência, quais são os indícios concretos que se está imaginando existir e o que é que se quer inferir dos dados solicitados para se evitar aquilo que nós já conhecemos, eu já tratei com os senhores e senhoras por aqui, de pescaria probatória ou Fishing Expedition. Aliás, vale destacar que, como eu disse, a unanimidade, todos os ministros componem a primeira turma, seguiram nessa linha, inclusive o ministro mais recente, o ministro Flávio Dino, mas houve a ressalva importante da ministra Carmen Lúcia, que, não obstante ter encaminhado esse no mesmo sentido, apontou que é preciso muito cuidado, muito zelo e muito critério. É preciso ser extremamente criterioso na gestão desses dados. Por quê? Porque eles só devem ser transferidos de um órgão para o outro, destacadamente desses órgãos fiscalizatórios, quando houver fundamentada a decisão ou quando se estabelecer concreto e individualizado o conjunto de fatos concretos que realmente estejam sob investigação para evitar manipulações ou verdadeiras pescarias probatórias, beleza? Se houver requerimento sem apresentar de maneira detalhada uma finalidade, um motivo, um destino, esses dados devem ser negados quando vier do sentido persecução pleiteando
aos órgãos de fiscalização. É uma decisão absolutamente importante, de certa maneira, vai inaugurar aí um novo capítulo aqui que vai ser explorado na sua prova. Hoje, efetivamente, nós temos uma posição da primeira turma diversa aqui do STJ. O que chama a atenção é que aqui nós temos, se não maioria do Supremo Tribunal Federal, 5 votos nesse sentido. Então, supondo que nenhum desses vá alterar a sua posição, basta o entendimento de um dos demais ministros da segunda turma, ou mesmo do presidente do Supremo Tribunal Federal, para formar maioria nesse sentido. E aqui eu já entro no campo da especulação, tenho quase certeza, para não dizer certeza, pelo menos de 2 ministros, claro, não vou dizer, que se levado a plenário, vão seguir essa linha de raciocínio. Hoje, pragmaticamente, a gente vai ter a posição consolidada do STJ em franca divergência com a do Supremo Tribunal Federal, ao menos na segunda turma. Redobra a atenção porque isso já era um prato cheio e já foi, por exemplo, questão de prova da segunda fase, se não me falha a memória, do último concurso do Tribunal da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou foi de Santa Catarina, um dos dois. Mas se isso já era uma questão, um pano cheio, um prato cheio para a questão de prova, agora redobra, tanto para fins de provas objetivas, discursivas e provas orais, beleza? Tranquilo? Então, atualização mais quentinha impossível, julgado de 2 dias, absolutamente paradigmático, você sabe aqui. Gostou? Tá ligado? Entendeu? Comenta aí embaixo, deixa o seu joinha e ajuda o canal a crescer, divulga entre seus amigos, amigas, porque dessa maneira a gente amplia a nossa comunidade e a gente consegue compartilhar um pouco mais de conhecimento. Conto com vocês, um beijo no coração, não esquece o joinha, se inscreve e deixa o seu comentário. Abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!